Olá, pessoal. Hoje eu vim bater um papo que eu acho até que eu deveria criar uma série chamada Arrumando Coisas e Remexendo Lembranças na Pandemia. Porque já fiz alguns posts escritos, outros vídeos durante esse ano de pandemia em que eu arrumando coisas, separando coisas para doar, eu rememoro situações da minha vida. E não foi diferente quando eu estava assim, arrumando meus vinis, meus discos de vinil. Eu botei dois aqui atrás que são os objetos específicos dessa minha lembrança de hoje que eu queria compartilhar com vocês. O que acontece? Esses era um álbum duplo de vinil. Eu tô aqui com o meu somzinho que eu tenho, né, para escutar, porque eu tenho muitos discos. Eu entrevistei muitos artistas na época lá de repórter e eu tenho muitos vinis autografados. Então eu guardei e eu tenho como escutar, coisa muito boa, material muito bom. E esses dois especificamente, eu tinha 13 anos, é de 1978. Foram dois filmes que fizeram muito sucesso na minha época de adolescente, né? O Grease, Nos Tempos da Brilhantina, e Os Embalos de Sábado à Noite. E a curiosidade, né, que me fez lembrar, porque essa semana, ao longo da semana, né, se discutiu muito sobre comemorar a ditadura militar, falamos sobre tortura, sobre as pessoas que perderam entes queridos durante esse período do golpe militar, né, de 1964. E nessa época, 1978, nós estávamos em plena ditadura militar, né, sobre os governos militares, sob governos militares. E uma curiosidade, eu não consegui ver esses filmes na época, embora eu quisesse muito, porque eu tinha 13 anos. Nos Tempos da Brilhantina, a censura era 14 anos. E Os Embalos de Sábado à Noite, a censura era 16 anos. E o que acontece? Censura é diferente de classificação etária. Você não entra, você é proibido realmente. O jovem, nem acompanhado dos seus pais, o responsável legal, poderia ver esse filme porque era proibido para menores de 14 anos ou de 16 no caso do outro. E aí eu estava exatamente refletindo sobre isso, porque eu lembro de chegar até a porta do cinema para ver esse Nos Tempos da Brilhantina, com 13 anos, e mostrei minha carteirinha e ele não deixou a carteirinha da escola, né, que a gente tinha que mostrar, e ele não deixou. Eu, poxa, mas eu queria tanto ver o filme. Meus amigos, que alguns já tinham 14, conseguiram ver e ficavam me contando e eu queria ver e não conseguia. Então me fez lembrar exatamente disso, né? Que como é ruim a gente ser proibido de uma coisa, porque ter uma classificação etária para uma determinada obra, ter um direcionamento, uma informação sobre a obra e quem educa, no caso os pais, né, decidirem se deixam ou não, é uma liberdade que a gente não pode abrir mão, não é mesmo? Agora, você ser proibido, eu particularmente acho que chama ainda mais atenção e é muito ruim. Então, assim, eu realmente não compreendo quando as pessoas ficam comemorando esse período assim, dessa forma. Não consigo entender. Eu gosto de informação que era controlada nessa época. Eu gosto que a gente saiba o que a gente vai receber, qual é o conteúdo, né? Quanto mais informação, melhor. Isso é bom para os responsáveis, para todo mundo. Mas decidirem por nós, parece que a gente está querendo tirar a responsabilidade dessa educação dos nossos filhos dos nossos ombros. Porque nós é que temos que decidir, né, enquanto eles estão sob a nossa tutela, o que fica melhor, o que a gente considera mais adequado, e não o Estado, né? Enfim, e outra lembrança
legal é porque o vinil, muitos talvez até não vão, os mais jovens não vão nem imaginar como é que era. Isso aí era um álbum duplo, era o máximo, né? Vinha com fotos do filme e eu ganhei de presente, né, de aniversário de uma amiga, uma grande amiga até hoje. Nós somos amigas até hoje e foi assim muito bacana. E o álbum duplo, assim, você botava, escutava um lado, depois tinha que virar, botar de novo. E hoje em dia a gente está com uma tecnologia muito mais avançada. Mas enfim, eu sei que foi uma lembrança boa, porque lembrar desse meu momento de juventude. E ao mesmo tempo eu quis trazer essa reflexão do quanto nós queremos realmente ser responsáveis pelo nosso destino. Porque eu vejo aqui no nosso país que muitas vezes a gente quer um salvador. E essa figura do salvador, gente, que vai assim exercer um cargo público, né, eleito pelo... Não existe. Né? A gente precisa o quê? De bons gestores, pessoas que façam um bom uso do dinheiro público, do dinheiro que é arrecadado com os nossos impostos. E nós temos que ter a responsabilidade de vigiar esse político, de acompanhá-lo, para a gente saber se ele está cumprindo com o que ele prometeu em campanha, se está de acordo com o que a gente espera daquele que a gente deu o nosso voto. Então, ter essa responsabilidade nas mãos é muito bom. É muito bom. Eu acho que a gente jamais poderia pensar em abrir mão dessa responsabilidade e dessa liberdade que nós conseguimos. Deixa esse período da ditadura militar como história, para que a gente não repita erros que não fizeram bem, que não foram bons para nós. Vamos pegar as rédeas do nosso destino, sermos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Isso não tem preço, sem trocadilho. Então, essa é um recado rápido, foi só para a gente compartilhar mesmo esse momento. Curta aí um pouquinho essas fotos que são muito legais. Eu não vou botar a música porque senão o YouTube não deixa vocês escutarem, porque tem direito autoral. Mas é só procurar, quem que tiver interesse. O filme é Nos Tempos da Brilhantina, é a trilha sonora original do filme, e o outro, Os Embalos de Sábado à Noite. É muito legal, uma época que eu dancei muito, gosto muito de dançar ainda. E assim, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, para quem está conseguindo e podendo fazer, né, nesses momentos tristes de tantos mortos diários, né, pessoas perdendo seus entes queridos, acho que é sempre bom a gente também poder ter boas lembranças, boas memórias, para a gente poder levar adiante a nossa vida e seguir em frente, tá bom? Era isso que eu queria falar hoje com você. Hoje é um papinho com vocês, é um papo rápido, muitas reflexões pipocando na minha cabeça, mas quem quiser ir conhecer e quiser comentar, é só postar aí embaixo aí. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até a próxima.